Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre um assunto um pouco diferente, não vai ser relacionado a ninguém, mas vai um assunto aí que deu o que comentar ontem, deu o que falar na data de ontem, que foi os Estados Unidos fechar o consulado da China lá em Houston, nos Estados Unidos, né? Bom, isso obviamente vai causar aí os Estados Unidos e a China já estão numa briga econômica, né? E claro, a China prometeu uma retaliação aí em relação a isso, em relação ao que os Estados Unidos vem fazendo. Outra coisa também, parece que a Huawei, os Estados Unidos querem retirar da Huawei lá nos Estados Unidos, e a França também, então eles querem terminar o contrato 5G deles lá, e eles querem acabar com a Huawei lá na França e também nos Estados Unidos. Então, eu vou mostrar a reportagem para vocês que eu vi, inclusive a fala do americano que trabalha lá na Casa Branca, né? Ele é do governo lá dos Estados Unidos. E ele deu um pouco o posicionamento dele, o que ele acha isso e o que isso possa causar algum impacto aqui no Brasil. Então, nem vou me estender muito e vamos analisar junto aí essa história toda. 10:30 da noite. CNN inconfundível. Estamos de volta com o Expresso CNN. Os Estados Unidos mandaram fechar hoje o consulado chinês em Houston, no Texas. Segundo o governo americano, o objetivo é proteger a propriedade intelectual do país. A China prometeu retaliação e o Lorival Santana, sempre ele, está aqui para falar sobre mais essa escalada de tensão entre os dois países. Lorival, boa noite. O que esperar agora, Lorival? Boa noite, Caio. É uma escalada realmente, tanto no campo da economia quanto no da diplomacia e, num certo sentido, também a projeção que existe no Mar do Sul da China por parte da China, que quer transformar essa região num quintal seu. Estou usando uma expressão que a gente usa em geopolítica. Os Estados Unidos têm uma presença naquela região também, e isso causa preocupação por poder haver aí um erro de cálculo, já que a nossa análise é de que não há uma intenção dos Estados Unidos em entrar numa aventura militar neste momento, a China também não, mas é aí uma disputa, né, que a gente vem acompanhando na nossa série de entrevistas sobre o 5G, por exemplo, uma disputa pela hegemonia sobre o mundo. Esse é o lugar ocupado pelos Estados Unidos e tem agora um concorrente, a China. Caio. Lorival, e hoje você conversou com exclusividade com o ex-assessor de segurança nacional dos Estados Unidos, John Bolton. Ele falou sobre esse episódio com o consulado da China, mencionou esse fato. Conta pra gente. Pois é, o Bolton é hoje o principal crítico do presidente Trump, já que ele tem todas as credenciais conservadoras do establishment republicano, ele que foi antes embaixador dos Estados Unidos na ONU, no período do George Bush filho, até hoje é chamado de embaixador por causa disso. Ele é um falcão, não tem nada de pacifista, mas ele ficou do lado dessa iniciativa do governo Trump. Ele diz que realmente há motivos para isso, que além do que você mencionou, que é a violação do direito da propriedade intelectual das empresas, também tem a privacidade dos americanos. Vamos ver então esse trecho da entrevista. China is a government and a system that is not happy to conform to the international norms of behavior in the economic sphere or in the political or military spheres. A lot of complaints across a wide range of behavior, pursuing mercantilist foreign policies in the World Trade Organization, engaging in a dramatic military buildup in nuclear and ballistic missile terms in cyberspace, making extraordinary territorial claims in the East and South China Seas, and weaponizing some of its commercial companies like Huawei and ZTE. So I think the statement by the government about why the consulate in Houston is being closed to protect our commercial information tells you a lot about what that Chinese consulate was doing.
E Lorival, boa noite, querido. Sobre a tecnologia 5G, o secretário dos Estados Unidos, o Mike Pompeo, está fazendo um giro, né, pela Europa, exatamente para pressionar pelo banimento da chinesa Huawei. É verdade, a gente comentou que ele esteve ontem em Londres fazendo exatamente isso. O Reino Unido acabou de tomar essa decisão de banir a Huawei do seu 5G. Isso vai levar 7 anos para limpar todos os equipamentos. A França, segundo a agência Reuters, tomou uma decisão, isso são fontes da agência Reuters, né? A França tomou a decisão, avisou aos operadores que não vai renovar mais as licenças dos equipamentos da Huawei. Isso vai levar entre 3 e 6 anos. Também é um desdobramento que, se confirmado pelo governo francês, é dramático, porque a França seria aí um dos países que estariam resistindo a essas pressões dos Estados Unidos. E o Michael Pompeo, secretário de Estado americano, esteve hoje na Dinamarca, aquele país que teve aquela confusão danada em agosto do ano passado, porque o presidente Trump disse que queria comprar a Groenlândia. Os dinamarqueses ficaram furiosos, mas isso foi resolvido. Michael Pompeo esteve lá e conversaram sobre a disputa que existe em relação ao Ártico, porque embora Pequim esteja a quase 3 mil quilômetros do Ártico, a China se considera um país semi-ártico, assim como a Rússia, que tem ali um contato direto geográfico, os Estados Unidos. Então, uma grande disputa também em relação a isso e, claro, como sempre, também ao 5G, Mona Lisa. Sim, Lorival e Caio, Joe Bolton também falou sobre a influência dos Estados Unidos sobre outros países, entre eles aqui, o Brasil, quando o assunto é a Huawei. Vamos ouvir, então. I think Brazil obviously needs to look out for its own national interest, but it's certainly, I think, helpful to know that just within the past few days, the United Kingdom has effectively reversed the policy it was pursuing, certainly at the time I was at the White House, where they thought they could contain the danger, the threat of Huawei, and they've now gone 180 degrees in the opposite direction. And actually, the United States came late to realize Huawei's threat. It was Australia and New Zealand that really brought it to our attention first. So again, this is an example of a global problem that I think we all need to worry about. Nesse momento aí eu ponderei com ele, mas o Brasil não tem as mesmas vantagens que esses países que que o senhor está mencionando aí, que são os países dos 5 olhos, que tem um compartilhamento de informações de inteligência e tal. Mas a entrevista completa você assiste mais tarde, daqui a pouco, no jornal da CNN. Mona Lisa e Caio. Assistirei no sofá, atenta a tudo e dizendo que John Bolton virou uma voz muito forte, né? O ex-assessor de Trump hoje, de fato, é um outro lado aí da política americana, do ambiente americano em relação a várias questões, né, Lorival? Exatamente. Ele é uma voz que desestabiliza um pouco essa candidatura do Donald Trump. Não é um democrata que está atacando o presidente. Lorival, parabéns pela entrevista. Daqui a pouquinho acompanho tudo, então. Obrigada, querido. Obrigado. Obrigado, Lorival. Afinal, como é bom ter o Lorival Santana aqui para nos guiar aí pelos assuntos do planeta. Mas hoje é um dia... Galera, basicamente é isso, né? Comenta aqui embaixo o que vocês acham disso, o que vocês acham que vai acontecer, né? É que assim, galera, a gente vive numa crise econômica, certo? A gente já vive numa crise econômica, o mundo inteiro já vive numa crise econômica por conta desse maledito vírus aí, correto? Inclusive hoje os Estados Unidos anunciou a compra aí de gastou 2 bilhões de dólares e comprou as vacinas lá de 2 empresas americanas lá que estavam desenvolvendo as vacinas, e os caras já ficaram totalmente sem estoque, assim, porque os Estados Unidos foi lá e pagou 2 bilhões nessas vacinas. Passamos por uma crise econômica, estamos passando por uma pandemia, estamos num momento crítico, então acho que assim, na minha opinião, não era essa hora de acontecer algo desse tipo. Ainda mais que a China prometeu uma retaliação. Estamos vivendo uma recessão e, claro, claro,
que tudo respingue, entendeu? Se os Estados Unidos brigar com a China, obviamente que respinga aqui pra gente, respinga pro resto do mundo inteiro, né? Então eu acho que essa não era a hora de fazer isso. Os Estados Unidos fechou o consulado lá de Houston, lá nos Estados Unidos. Eu acho que não é o momento disso, eu acho que não é o momento de briga econômica. Eu acho que se tivesse todo mundo bem, tudo normal, a vida continuando normal, eu acho que aí sim você faz o que você quiser lá, estraga a economia, você faz o que você quiser lá. Mas eu acho que a gente vive nesse momento assim, de já um momento crítico. Eu acho que não é o momento de fazer isso. E o pior de tudo é a China ainda prometer a retaliação, ou seja, vai acontecer alguma coisa aí pra frente aí nos próximos dias aí. Então a gente vai ter que aguardar aí pra saber o que pode acontecer aí pra frente, né, galera? Infelizmente, esse é o mundo que vivemos. Não é só o Brasil, hein, galera? Não é só o Brasil. É o mundo em que vivemos. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou, tamo junto, é nóis. Abraço.